Talvez você tenha vivido um dia inteiro correndo atrás de tudo. E mesmo assim, quando a noite chegou, a sensação não foi de dever cumprido, mas de fracasso silencioso. Talvez você se cobre por coisas pequenas, por não ser perfeita, por não dar conta de tudo, por não ser tão forte quanto você acha que deveria ser. No fundo, ninguém sabe o quanto você luta, só você sente esse peso. Hoje eu quero caminhar com você por um espaço sem pausas, onde a calma nasce, aonde você realmente permita que ela exista. E tudo começa quando você decide parar de se cobrar tanto. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, prazer, eu sou a Diuli. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E hoje vamos falar sobre a calma que nasce quando você para de se cobrar tanto. Então, vamos para mais um vídeo. Se você é uma pessoa que se cobra muito, que acha que nunca está perfeito, que nunca está bom o suficiente, que você sempre consegue fazer mais e melhor, e por isso desiste dos projetos para fazer mais e melhor, mas acaba nunca finalizando, e aí com isso vem a sensação de fracasso, de impotencialidade, de que você não dá conta de fazer algo, mesmo que você tenha feito algo muito bom, ainda assim não estava no seu nível de autocobrança, saiba que tudo isso tem uma origem. Existe uma raiz nessa cobrança. Existe um porquê desse perfeccionismo, de nunca ser bom o suficiente. E cabe a você investigar aonde que está essa raiz. Por que que você é assim? Qual foi a origem disso tudo? Porque aí você vai entender que tudo isso é uma farsa. Tudo isso é uma mentira que foi incutida na sua mente para que você deixasse de acreditar em si. Às vezes isso nem foi feito intencionalmente, mas te levou a chegar a esse resultado, a não ter essa autoconfiança, a ter a autoestima baixa muitas vezes, porque se acha incapaz, acha que não consegue. Então, teve uma origem, teve uma raiz para que essa árvore ficasse grande e frondosa em você, essa árvore maligna que te faz ser menos do que você realmente pode ser. E é muito comum pessoas que têm esse sentimento de incapacidade, de que não é bom o suficiente, acreditar nisso porque teve de alguma forma no seu passado o amor negado e começou a vincular o amor a fazer coisas. Então, ela acha, às vezes consciente ou inconscientemente, que quanto mais ela fizer, quanto mais ela se doar, mais amor ela terá. Só que isso é mentira. Isso é uma inverdade que muitas vezes você nem sabe que carrega, né? Você nem sabe que carrega esse sentimento, esse vínculo, e por isso você é desse jeito. Essa é uma das possibilidades, né? Mas você vai ter que investigar aí no seu passado por que que você é assim. E ao investigar isso e se descobrir, com certeza você vai aliviar um fardo, esse fardo da autocobrança. Talvez você não consiga se desvincular 100% disso, mas você vai começar a ser mais autoconfiante, valorizar mais as coisas que você faz e entender que não existem coisas perfeitas, mas que existem coisas bem feitas. E essas você faz bem também. E quando você tiver uma obra bem feita, você vai sim ter finalizado um projeto e vai estar vivendo com isso. E não deixando coisas inacabadas porque acredita que pode fazer melhor ou porque está atrelada a esse perfeccionismo eterno. Também você pode se cobrar tanto e isso estar te levando a um esgotamento físico, mental, emocional e de vários tipos, porque você carrega a culpa silenciosa, muitas vezes, de que pessoas que descansam são pessoas preguiçosas, de que o descanso está atrelado à preguiça. E aí você não consegue ficar sem fazer coisas. Então, mesmo que você tenha feito tudo que você precisava fazer, você se culpa se você está
no ócio, né, está sem nada para fazer, se você pode descansar, se você pode relaxar, e aí você não consegue se relaxar, porque você fica se condenando mentalmente, muitas vezes, ali nos pensamentos, eh, se achando uma preguiçosa por, né, ter feito o que tinha para fazer e agora poder relaxar e descansar. E aí dessa forma você acaba buscando mais e mais afazeres e se cansando cada vez mais e se esgotando cada vez mais, porque você tem essa crença limitante de que pessoas que descansam são pessoas preguiçosas e você não quer ser uma pessoa preguiçosa. Então, provavelmente isso também foi uma crença que foi colocada lá no seu inconsciente, aí no seu passado, né, através dos acontecimentos do passado, e você precisa se libertar disso, você precisa ressignificar essas crenças e mudar essas crenças para que você não se esgote tanto, então para que você consiga fazer as suas coisas e depois descansar de mente tranquila, né, sabendo que você fez o que tinha que fazer e que o seu descanso é merecido. Outra coisa que pode nos trazer culpa e cansaço frequente é o mal da comparação. A comparação é uma erva daninha que vai se enraizando dentro de nós e que vai causando estragos imensuráveis muitas vezes. Então a gente tem que parar com essa coisa de ficar se comparando. E hoje em dia é muito fácil, né, permitir com que essa erva daninha tome conta da nossa vida, principalmente com o advento das redes sociais, né. Então ali a gente começa a ver vidas fantásticas que são registradas nas redes sociais, e a gente começa a comparar essas vidas com a nossa, que é tão simples, normal, medíocre no sentido de média, né, tá mediana, e a gente começa a achar tão sem graça, tão ruim a nossa vida comparada à vida dos outros, e aí às vezes a gente começa a querer dar um passo maior que a perna, começa a almejar coisas que naquele momento são impossíveis, são difíceis e começa a enfiar o pé pelas mãos e começa a trazer um monte de problemas para a nossa vida. Então, a comparação, ela é um problema muito grande para a nossa vida. Então, quando a gente se pega nesses momentos de comparação, a gente tem que barrar, bloquear isso, porque a comparação é uma coisa ruim, ela não nos beneficia em nada. O que que a gente deveria fazer, né, se a gente quer melhorar, se a gente quer, ser mais do que a gente é, através de um caminho bom, de um caminho certo e de uma forma saudável para a nossa vida? É almejar coisas maiores que nós, mas que são possíveis para a nossa realidade, né, então tentar caminhar sim, ou dar passos maior do que a gente tem agora, mas passos possíveis, né, dentro da nossa possibilidade real. E como que a gente pode fazer isso? Aprimorando os nossos conhecimentos, melhorando, a nossa visão, a nossa forma de ver o mundo, melhorando as nossas ferramentas de poder, como eu digo, né, que é o que? O conhecimento, adquirir novas capacidades, aprender a fazer coisas diferentes que possam, nos proporcionar uma vida diferente do que a gente tem agora, e nos espelharmos em pessoas que já chegaram lá. Mas não é comparação, é espelhar. O que que é isso? É ver alguém que chegou lá aonde a gente quer chegar e estudar essa pessoa. Como ela fez para chegar lá? Qual o caminho que ela percorreu? Como eu posso adaptar esse caminho para a minha realidade, para a minha vida e tentar chegar lá também? Talvez você não consiga percorrer o caminho exato dessa pessoa, talvez você não consiga fazer o passo a passo exato como o dela, mas você vai fazer coisas muito próximas disso. E isso vai facilitar o seu caminho. Então vai ser melhor do que você ir cegamente, né, em busca desse novo caminho, quando você já tem uma trilha, né, mais ou menos desenhada aí para facilitar o processo. Isso é se espelhar em alguém, é olhar alguém com admiração e querer aprender com ela, ter inspiração nessa pessoa para chegar lá, diferente da comparação que muitas vezes carrega o sentimento da inveja. Então, quando a gente está nesse nível, tem que barrar, bloquear, tem que perceber e mudar essa chavezinha, porque isso não vai ajudar. Qual que é a comparação
que é saudável é aquela comparação em que eu faço com a minha vida. Eu me comparo comigo mesmo do passado. Então, o quanto eu evoluí, o quanto eu melhorei como pessoa em relação à pessoa que eu era há 1 ano atrás, há 2 anos, há 10 anos. Essa é uma comparação saudável, principalmente quando a gente olha para esse passado e vê que a gente teve mudanças e melhoras significativas. Isso é ok. Agora, ficar se comparando com pessoas que estão lá em cima e que tiveram uma jornada, uma trajetória, né, tem toda uma história para chegar lá, e você daqui querer chegar lá, isso daí é algo que vai te prejudicar e que com certeza não vai agregar em nada positivamente para sua vida. Outra coisa que nos cansa, nos esgota e nos atrapalha muito é a nossa linguagem interna autocrítica extrema. Lembrando assim, ó, nós precisamos ser autocríticos, sim, a gente precisa olhar para as nossas atitudes, né? Não podemos ser narcisistas achando que a gente só faz coisas boas, que tudo que eu toco vira ouro, que tudo que eu faço é maravilhoso. Não, isso também é arrogância, né? A gente tem que ter autocrítica, sim, para sempre estar evoluindo e melhorando e tudo mais. Porém, tem aquelas pessoas que são autocríticas demais, que têm essa autocobrança, que foi lá o primeiro item desse vídeo, né, além do normal, de uma forma que se torna inapropriado, que se torna insalubre para a vida daquela pessoa. Aquilo faz mal. Muitas vezes você tem um linguajar interno de autocobrança que você não falaria para outra pessoa, nem para um inimigo, nem para uma pessoa que não gosta, você não falaria aquilo. Mas para você, você fica, né, se cobrando, se punindo com aquelas palavras negativas, com aquelas sensações e sentimentos negativos de uma forma extrema. E isso faz mal. Isso vai abalando o seu psicológico, isso vai fazendo mal a você mesmo. E isso vai também ampliando esse sentimento de impotência, de fracasso, de autoestima negativa. Então, cuidado com o seu diálogo interno, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com aquilo que você está alimentando dentro de você, dentro do seu psicológico. Talvez você precise de uma ajuda externa, né, para resolver isso ou para melhorar essa situação. E aí, nessas horas, é bom você procurar, né, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, que pode te ajudar muito nesse processo de melhorar as emoções, melhorar esse diálogo interno e fazer com que a vida fique melhor, né? Porque quando você tem essa mudança de dentro para fora, com certeza é uma mudança enraizada, é uma mudança verdadeira e duradoura. Então, às vezes, você precisa olhar para essa situação com mais carinho, com mais cuidado e mudar o quanto antes. Mas me conte aqui nos comentários, esse vídeo fez sentido para você? Você concorda, discorda? Qual item você mudaria, melhoraria? O que você acrescentaria sobre o assunto de hoje? Também inscreva-se no canal se não é inscrita, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que precisam acessar esse conhecimento, deixe seu like e também deixo como indicação esse vídeo aqui, que com certeza vai complementar o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo. Tchau!